Opa, oi gente, boa tarde. Olha, gravando o 22º episódio do podcast, que não sabia se ia gravar nem 10. Jornada salutar. Essa foi uma jornada bem salutar. Gravar esses áudios durante essas caminhadas. Aqui hoje é um dia de janeiro, hoje é dia 3 de janeiro. Esse podcast deve ir ao ar em fevereiro, primeiro domingo de fevereiro, episódio 22, que deve ser o 23, né? Pois é, era pra eu estar de férias, vamos dizer assim. É uma correria, gente, é uma correria. Eu tô literalmente fazendo a mesma caminhada da minha casa para o metrô. Tem ninguém na rua, janeiro aqui assim. Hoje é sexta-feira, né? Mas não tem ninguém na rua. Primeiro carro. Primeiro carro que passou, só porque eu disse que não tinha ninguém na rua. E eu tô indo pro metrô, pra ir pro centro da cidade, de Belo Horizonte, pra poder resolver coisa, sabe? Eu tirei umas merecidas férias. Fiquei de férias o janeiro inteiro, porque, vamos dizer, eu tô falando do futuro, né? Eu tô no começozinho das minhas férias. E vocês já estão ouvindo isso quando elas já passaram. Então vamos falar no futuro aí, no passado como se fosse o futuro. Então, eu passei merecidas férias em janeiro. Não sei como elas foram, porque elas ainda não aconteceram. E bastante coisa para resolver. Nenhum dinheiro, sabe? Tem um pessoal até me falando assim, cara, você tem que monetizar, você tem que ganhar dinheiro com o seu podcast, você tem que fazer isso e aquilo. E talvez seja uma boa ideia fazer mesmo, sabe? Porque antes pingar do que faltar, né? Pois é. Mas eu, assim, sendo bem honesto com vocês, eu tava prevendo algum sossego para esse ano e não me parece que esse sossego vai acontecer. E da mesma forma que eu comecei gravando o podcast meses antes da publicação no ano passado, e acabou que aconteceram coisas que fizeram com que tivesse episódio que fosse gravado na semana do lançamento, né? Do mesmo jeito que foi assim em 2024, me parece que talvez ocorra também em 2025, né? Então eu quero organizar melhor isso aqui, sabe? Quero dar um jeito de agregar qualidade, né? Porque a gente já comprovou que eu consigo andar e falar ao mesmo tempo, né? A gente já comprovou que conteúdo não falta. A gente já comprovou que tem uns erros, algumas coisas para se corrigir, né? A coisa de Minnesota e Minneapolis, por exemplo. Minnesota é um estado nos Estados Unidos, não é uma cidade. Cada dia que passa muda a versão do negócio. E Minneapolis é a capital de Minnesota. E ela é chamada de Twin Cities, cidades gêmeas, porque parece que é ela de um lado de um rio e do outro lado do rio é outra cidade. E elas funcionam, obviamente, como se fossem a mesma cidade, porque elas são contíguas, né? Elas já se conurbaram há muito tempo. E era num distrito ali perto que o Dave Arneson vivia. Enfim, erros aconteceram, aprendi muita coisa, né? A gente vai gravando e as pessoas vão fazendo os comentários. E as pessoas insistem em mandar as mensagens por WhatsApp, né? Eu tenho acesso direto ao autor. Por que eu vou ficar mandando comentário, um reles comentário na seção de comentários? Eu vou mandar pro WhatsApp dele, né? Vou me fazer ouvir no WhatsApp dele. Pois é, a ironia da parada é que como o podcast tem poucos comentários, eu consigo dar mais atenção aos comentários no podcast do que as mensagens no WhatsApp. Porque o meu WhatsApp, meu filho, minha filha, meu netinho, minha netinha, é um caos, é totalmente bagunçado, é uma coisa de maluco mesmo, sabe? É muita conversa de muita coisa o tempo todo. Então,
escreva nos comentários. É muito mais certeza de eu ver e quando eu vir que eu devo dar a devida atenção e responder e pensar a respeito e correr atrás, sabe? Porque podcast, se não me engano, tem 40 inscritos, 40, 42, alguma coisa assim. Então, todas as mensagens lá são destacadas, vamos falar assim, tá? Que mais? Bom, eu gostei demais de gravar os episódios dessa primeira temporada. Eu me diverti bastante. É bom quando a gente coloca a cabeça da gente para pensar. A gente entra num fluxo de pensamentos, sabe? Mais positivos, mais producentes, sabe? Coisas que têm um direcionamento mais para uma entrega, para uma consubstanciação, né? Para alguma coisa que está saindo das suas ideias e de uma maneira ou de outra tá virando algo avaliável, vamos dizer assim. Tá saindo do completo abstrato pro quase concreto, né? Muitos dos conselhos que eu mandei para vocês são estratégias meio que de autoconvencimento que eu tenho usado há muito tempo para poder ir atrás, sabe? Para poder eu mesmo fazer o meu, apresentar o meu trabalho e demonstrar mesmo o que eu tenho e o que eu não tenho, né? Porque todos nós temos alguma qualidade e por uma razão ou outra, a gente acaba escondendo essa qualidade do meio que a gente vive. E as minhas razões, eu tenho algumas poucas, mas muito eloquentes razões para deixar minhas paradas engavetadas. Mas esse ano de 2024 ele me mostrou que tem umas coisas que, ainda que a gente não queira de fato publicar, é interessante deixar organizado e, vamos dizer assim, usar de laboratório para que esteja no ponto de publicação. Porque no fim das contas, no dia que aparecer alguma coisa que você tenha o interesse de publicar, você já vai saber escrever, reescrever, editar, já vai ter os contatos com quem conversar, você não vai ter que pegar aquilo do chão pela primeira vez, sabe? Então, esse ano que eu estou inteirando aí 30 anos, né, de RPG, 2025, é mais pro meio do ano, né, por agora. Esse ano provavelmente, muito provavelmente, é o ano em que eu vou publicar cenário de campanha, aventura e sistema de regras. Provavelmente eles serão defenestrados, provavelmente o povo vai detestar, sabe? O pessoal vai detestar, mas pelo menos eu terei feito, pelo menos eu terei mostrado para todo mundo, né? As 40 pessoas que me acompanham conhecerão esse material e é isso. Quem sabe um dia, se não for o caso, eu não produzo coisa melhor. Mas por enquanto é o que tem. Por enquanto é o que eu escrevi. Eu só preciso agora organizar. Pegar todas aquelas pilhas de papéis, todas aquelas páginas de caderno brochurão, todas aquelas páginas de caderno Tilibra, né, de papel quadriculado, e escanear, mexer, tentar digitalizar de maneira mais eficiente, que fique uma coisa bonita, né, que é o que eu vou procurar fazer. Então, assim, para conseguir organizar isso tudo, isso, gente, é só o RPG, tá? A minha vida, ela tem uma música do Engenheiros do Havaí chamada Infinita Highway. Tem um verso lá que é assim, ó: a minha vida é tão confusa quanto a América Central. E sabe? Isso é só o RPG. Eu tenho que finalizar meu mestrado, eu tenho que romper umas perspectivas aqui com uma especialização que eu fiz, eu tenho uns trabalhos que eu quero fazer, eu tenho muita coisa para fazer. De férias sem férias, sabe? Muitos problemas também. Isso são as soluções, eu tô falando das soluções, tô nem falando dos problemas. Essas são as coisas que estão indo para frente, né? Então, em função disso, eu vou dar uma pausa, tá? Nos podcasts. Eu
vou esperar. Vocês têm conteúdo aqui até fevereiro, né? Eu vou esperar passar o carnaval, vou esperar passar o mês de fevereiro e eu vou voltar com os episódios no mês de março. O que isso significa? Isso significa que durante as minhas férias eu quero ter as minhas férias, tá? E vocês fiquem à vontade para comentar aqui. Não manda mensagem privada para mim, comenta aqui, para centralizar aqui. O que vocês querem ver de conteúdo na segunda temporada, tá? Que eu começarei a gravar no começo de fevereiro. Provavelmente quando você estiver ouvindo esse episódio, eu vou estar gravando o primeiro ou um dos primeiros episódios da segunda temporada. E aí eu vou fazer apenas uma introdução sobre RPG na segunda temporada, uma coisinha ou outra. E eu poderei dar continuidade no assunto que vocês acharem mais adequado para esse ano de 2025, tá certo? Eu agradeço muito a todo mundo que mandou qualquer tipo de mensagem para mim a respeito do podcast, que encorajou, que compartilhou, sabe? O maior medo de quem pensa, feito eu, que tem muita coisa para dizer, é ser ignorado, sumariamente ignorado. É a pior coisa que pode acontecer, é a pior coisa. Tem nada pior do que vocês gravar um áudio de 25 minutos, 35 minutos a respeito de um assunto e você não ser ouvido, sabe? É ruim, é a morte, né? Você fica aí dizendo esse mundaréu de coisa e ninguém te escuta. Então, eu agradeço sim, muito, a todo mundo que me escutou. Não precisa ouvir tudo não, tá? Ouve um pedaço, sabe? Não tenho tempo para ouvir aquele cara falar. Beleza, escuta só os primeiros 5 minutos, os primeiros 10 minutos, sabe? Escuta na velocidade de vezes 2, que eu particularmente considero um sacrilégio, né? Mas o meu tempo é o meu tempo, o tempo de vocês é o tempo de vocês. Se você quer ouvir ou só pode fazer desse jeito, faça desse jeito, acesse a informação. Eu te agradeço muito. Eu não tenho muito também como ficar te criticando, porque eu estou gravando na caminhada. A natureza desse podcast estou gravando desse jeito porque não tenho tempo para gravar de um outro jeito. E se você está ouvindo no vezes 2, vezes 3, vezes 4, a sua resposta é mais ou menos assim: pois é, eu estou ouvindo desse jeito porque é aqui que eu tenho tempo de ouvir. Se não for desse jeito eu não vou conseguir ouvir. Pois é. Então a gente está junto na correria. Eu agradeço mesmo se você compartilhou, conversou a respeito, puxou o assunto, tá? Especialmente nos grupos e nos ambientes onde eu não frequento, tá? E se vocês quiserem, igual um colega aí fez a propaganda do material dele, quer fazer a propaganda do seu material, faça a propaganda do seu material. Eu não tenho problema nenhum com isso. Faça a propaganda, tá? Mostre, converse, divulgue, publique. Eu não tenho nenhum problema. Se você acha que eu deveria participar de alguma comunidade da qual você participa, manda o link aí nos comentários. Aí você pode talvez querer mandar por mensagem privada. Manda pra mim por mensagem privada também. Eu vou dar uma conferida também, procurar entrar, conversar com as pessoas, tá certo? Eu não vou prometer que será feito, porque o tempo é curto, mas certamente, se você me fizer o convite, eu vou pensar a respeito, eu vou poder avaliar, eu vou poder desenvolver uma resposta, né? Aqui do jeito que tá, eu não sei de nada, mas conforme vocês forem realizando esses eventuais convites, que eu quero muito que aconteçam, eu teria um prazer sim de participar dessas conversas aí em, sei lá, WhatsApp, Discord, Telegram, o que mais que eu tenho? Blue Sky, e eu tenho uma conta no Twitter que eu não uso, mas parece que o Twitter morreu, né? Então deixa pra lá. Talvez eu monte um Instagram, talvez eu monte um Facebook, será? Não sei. Mas por enquanto, se vocês tiverem algum grupo de pessoal que joga RPG, qualquer sistema que seja, e se vocês acharem que eu tenho alguma coisa para contribuir, faça o convite. Da minha parte, será sempre um prazer participar.
Apenas um spoiler para vocês, tá? Eu já fui expulso de vários grupos de RPG, especialmente os grupos OSR, tá? Eu já fui expulso, não vou dizer os nomes dos grupos, tá? Eu já fui expulso de várias tavernas, vamos dizer assim, tá? E de vários grupos da OSR. Acho que aí eu já disse até o nome de um grupo. Então, para determinados grupos que você me convidar, se eu não entrar, especialmente se forem grupos OSR ou de sistemas similares ao OSR, provavelmente eu não tô lá porque eu fui expulso e não consigo entrar de novo, tá? De outros grupos eu ainda não fui expulso não, é mais um negócio com o pessoal da OSR mesmo. E vamos dizer assim, eu agradeço mesmo, eu me surpreendi com algumas coisas que eu disse, eu escuto os podcasts depois para dar uma verificada no que eu tô falando, né? Eu recebo retorno de algumas pessoas no privado, pouca gente manda comentários aqui no podcast, mas muita gente manda mensagens nos grupos de WhatsApp e DM direto para mim. Eu agradeço, eu aprendi muito, eu vou tentar fazer um podcast melhor para nós, para mim, para vocês, nesse 2025. E até por isso que eu preciso desse recesso, para dar uma pesquisada, esse negócio do Anchor, de fazer um agregador de podcast, de ter conteúdo divulgado em várias plataformas. Esse pessoal falou da monetização, de colocar enquete, de fazer um negócio, eu não vou dizer profissional, né? Tá longe, tá bem longe, mas de fazer uma coisa que seja amadora, porém um pouco melhor estruturada, um pouco melhor estabelecida, para que tenha uma cara, vamos dizer assim, né? Por enquanto tem só o esboço de um sorriso e uma voz, ainda não tem um olhar, ainda não tem um cabelo, bochechas, sobrancelhas, orelhas, né? Pois é, eu tenho que desenvolver isso ainda, e eu não sou profissional, sou entusiasta, amador mesmo, praticamente um artesão da parada, que está aprendendo a mexer com as ferramentas, ao mesmo aprender fazendo, o famoso aprender fazendo. E tem sido diferente das coisas que eu faço, né? Tem sido uma experiência enriquecedora. A gente vai fazendo essa caminhada, falando, olhando o trânsito, vendo o mundo, até o mundo se observa com um olhar diferente, é incrível. E tem uma sensação gostosa em estar se falando de RPG continuamente durante 30 minutos, né? Mais ou menos 30 minutos cada episódio, ao ar livre, para todo mundo ouvir. Todo mundo que passar do meu lado aqui vai ver que eu tô falando de RPG, que eu tô falando de dragão, masmorra, elfo e sei lá mais o que. Isso é revigorante também. E provavelmente essa é a principal razão pela qual esse podcast vai continuar. Ainda que perca seguidores e tudo, né? Ainda que não cresça. Porque no fim das contas eu sinto falta de conseguir conversar sobre RPG ao ar livre. Eu acho que está até me dando uma ideia para qual vai ser o primeiro episódio da próxima temporada, né? Nós que somos da velha guarda, né? Da quase velha guarda. Nós que somos dos anos 90, a gente passou por umas situações na virada do milênio que fizeram com que se tornasse quase proibitivo falar de RPG, especialmente aqui em Belo Horizonte. Acho que meu primeiro episódio do ano que vem vai ser esse, desse ano, né? Primeiro episódio da segunda temporada, eu acho que eu vou falar disso. Falar de uns eventos aí que ocorreram ao longo do tempo, especialmente um que aconteceu no 12 de outubro de 1998, se eu não me engano, ou de 2000, e mudaram radicalmente a cara do RPG no Brasil, a maneira como o RPG é visto e tal. Acho que eu vou fazer isso. Enfim,
Um podcast puxa outro podcast, que puxa outro podcast. Eu tô chegando aqui ao meu destino. Já temos aí uns 20 minutinhos, não tem? Tem, 20 minutinhos. Agradecer a vocês pelo apoio, pela compreensão com o colega que realmente não grava com a melhor qualidade porque não tem condições, não produz um melhor podcast porque não tem esse tempo. E dizer a vocês que para esse ano a gente vai seguir firme e forte, né? Falando ainda de RPG de uma maneira mais ampla, mais geral, sem muito foco em um sistema ou outro, e tentando contribuir com ideias e talvez, né, te ajudando aí com as suas questões, e aprimorando, te dando pelo menos alternativas, né, de como fazer as coisas talvez um pouco diferentes na sua mesa de jogo, nos seus produtos, no seu cenário caseiro, nas suas aventuras, nas suas regras opcionais, etc e tal. É isso, gente. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Um feliz 2025, super atrasado, em fevereiro. O ano só começa depois do carnaval, né? Então o ano não começou ainda. Muito grato a vocês pela atenção, por tudo. E nós vamos continuar, eu vou dizer maiores e melhores? Não, eu vou dizer assim, nós continuaremos com afinco em 2025. Ficou até um slogan mais bonito, até rimou. É isso, grande abraço, ótimo domingo para vocês, ótimo início de fevereiro e até o próximo episódio, que vai ser em março. Fiquem todos nas bênçãos.